Oi, meu nome é Francisco, mas pode me chamar de Fran. E hoje eu quero te contar sobre uma história que me marcou de um jeito que poucas coisas marcaram. Um mangá que não é só uma leitura, é uma experiência, uma jornada que te faz olhar para dentro e às vezes não gostar do que vê. O nome dele é Oyazumi Pum Pum. E se você nunca ouviu falar, talvez esse seja o momento certo. Mas antes de continuar, respira fundo, porque essa história não é leve. Ela é crua e ela pode te mudar. Não é sobre heróis, não é sobre vencer o mal. É sobre sobreviver ao mundo. E às vezes, sobreviver já é uma vitória. Oyazumi Pum Pum é uma obra de Inyo Asano, um dos atores mais complexos e provocadores do mangá contemporâneo. Ele é conhecido por obras como Solanin, A Girl on the Shore e Dead Dead Demons the Destruction, que até teve um anime no ano passado. Mas Pum Pum é diferente. É mais íntimo, mais perturbador. Publicado entre 2007 e 2013, o mangá tem 13 volumes e foi lançado na revista Weekly Young Sunday, depois migrando para a Weekly Big Comic Spirits. Aqui no Brasil, o mangá foi lançado pela JBC e foi compilado em apenas 7 volumes. A história acompanha Pum Pum Puniyama, um garoto comum, mas que é retratado como um passarinho branco, preto e simples. Isso não é só estilo, é conceito. Pum Pum é a metáfora. Ele representa o que a gente sente quando não consegue se expressar, quando a gente se esconde no mundo ou se sente invisível. E o mundo ao redor dele é brutal, confuso e absurdamente real. A arte de Asano é um contraste constante. Quando o mundo é desenhado com detalhes gráficos, Pum Pum é uma figura minimalista. Isso cria uma sensação de deslocamento, como se ele não pertencesse àquele lugar, como se ele estivesse sempre fora do lugar. E quem nunca se sentiu assim? Pum Pum é o centro da história, mas ele não está sozinho. O mundo ao redor dele é cheio de pessoas quebradas, confusas, tentando encontrar sentido, assim como ele. Cada personagem que cruza o caminho de Pum Pum carrega uma dor própria, uma história que pode ser a de qualquer um de nós. Então agora eu vou apresentar os personagens dessa história. Pum Pum Puniyama, protagonista. Ele começa como uma criança tímida, curiosa e cheia de sonhos, mas conforme cresce, ele se torna introspectivo, silencioso, cheio de pensamentos que não consegue verbalizar. Ele é constantemente esmagado pelas expectativas, pela culpa e pela vergonha. A forma como ele é desenhado muda ao longo da história, refletindo seu estado emocional. Às, às vezes ele é pequeno, quase invisível, às vezes ele é monstruoso. Kung não é um personagem que você admira, ele é um personagem que você entende. E isso é muito mais poderoso. Aiko Tanaka. Aiko é o primeiro amor de Pum Pum, mas ela não é só isso. Ela é uma das personagens mais complexas e trágicas do mangá. Aiko também vem de um lar abusivo. Ela também quer fugir. Ela também quer ser amada. Mas o amor entre ela e Pum Pum não é saudável. É intenso, sufocante e desesperado. Isso torna tudo mais real. Porque às vezes o que a gente chama de amor é só medo de estar sozinho. Agora que eu falei disso, até deu um aperto no pescoço, até. Tá, isso foi mancada, isso foi mancada. Os amigos de Pum Pum. Pum Pum tem um grupo de amigos na infância. Seki, Shimizu e Harumi. Seki é o rebelde, o que quer quebrar as regras. Shimizu é o mais sensível, que vê as coisas que ninguém vê. Harumi é o mais estável, o mais normal. Mas todos eles têm suas próprias dores. E ao longo da história, a amizade entre eles muda. Se afasta, se quebra, como acontece com tantas amizades de infância. Isso dói, porque você percebe que crescer também é perder pessoas. Família de Pum Pum. A mãe dele é agressiva, instável e emocionalmente ausente. O pai é violento, irresponsável e desaparece cedo. O tio, Yuichi, é talvez o personagem mais humano da história. Ele também tem seus demônios, mas tenta, de alguma forma, cuidar de Pum Pum. E a relação entre os dois é cheia de silêncios, de falhas e de tentativas. Porque às vezes cuidar de alguém não é saber o que fazer, é só estar lá, mesmo sem saber como. Agora eu vou falar dos personagens secundários, né? Ao longo da história aparecem outros personagens que parecem aleatórios, mas não são.
Cada um deles representa um aspecto da vida adulta. O vazio, a rotina, a loucura, a fé, a fuga. Tem até um culto religioso que aparece, parece absurdo, mas não faz sentido. Porque quando a vida não faz sentido, a gente se agarra em qualquer coisa. E Pum Pum mostra isso com uma frieza que assusta, mas também com honestidade que liberta. A jornada de Pum Pum. A gente acompanha Pum Pum desde a infância até a vida adulta. Cada fase é marcada por dor, silêncio e escolhas difíceis. Ele tenta ser bom, mas o mundo não deixa. Eita, voltou todo meu roteiro. Ele tenta ser bom, mas o mundo não deixa. Ele tenta amar, mas não sabe como. Ele tenta fugir, mas não tem pra onde. E o mais cruel, ele tenta entender quem ele é e falha. Pum Pum não é herói. Ele não é exemplo. Ele é humano. E é isso o que torna tudo tão doloroso. Temas e reflexões profundas. O Yasumi Pum Pum fala sobre tudo aquilo que a gente sempre evita. Depressão, abuso, suicídio, sexualidade, culpa, esperança, religião, solidão e a lista vai indo. Mas ele não fala com suavidade. Ele joga na sua cara. A arte do Inu Asano é absurda, hiperrealista, surreal, perturbadora. Tem páginas que parecem gritar com você. E mesmo com o Pum Pum sendo só um desenho simples, você sente o peso de cada silêncio. Esse mangá não te dá conforto. Ele te dá espelhos. Ele faz perguntas que talvez você não queira responder. Simbolismos e contradições. Pum Pum é cheio de simbolismos. A forma como ele é desenhado muda ao longo da história, refletindo seu estado emocional. A presença de figuras religiosas como Deus, que aparece como uma cabeça flutuante, mostra o conflito espiritual que ele vive. Aiko representa fuga, desejo, dor. Amar alguém quebrado quando você também está quebrado. É perigoso. E Pum Pum mostra isso com uma honestidade brutal. A cidade, os espaços, os silêncios, tudo tem significado. Até os quadros vazios dizem alguma coisa. Agora eu vou te dizer o porquê você precisa ler antes de morrer. Você precisa ler o Resumo Pum Pum antes de morrer porque ele é mais do que uma história. Ele é uma experiência emocional que te transforma. Ele te mostra que você não está sozinho nos seus pensamentos mais escuros. Que crescer é difícil para todo mundo, mesmo que ninguém fale sobre isso. Que o mundo pode ser cruel, mas existe beleza até na dor. E que às vezes é tudo que a gente precisa. O Resumo Pum Pum não é uma história que te dá esperança fácil. Ele não te oferece redenção em bandeja de prata. Ele te mostra o que acontece quando você não consegue lidar com o que sente. Quando você se afasta de quem te ama. Quando você se perde dentro de si mesmo. Isso é importante, porque nem todo mundo tem finais felizes. Nem todo mundo consegue se salvar. Mas ler essa história pode fazer perceber que você ainda está aqui, que você ainda pode mudar, que você ainda pode pedir ajuda. E se você está bem, Pum Pum te ensina a olhar com mais empatia para quem não está. Porque às vezes o que parece preguiça, frieza ou indiferença é só alguém tentando não desmoronar. Esse mangá não é sobre Pum Pum, é sobre você, sobre mim, sobre todo mundo que já se sentiu perdido, invisível e quebrado. E por isso, você precisa ler o Yasumi Pum Pum antes de morrer. Assim, se você já leu o Yasumi Pum Pum, comenta aqui o que essa obra significou pra você. Compartilhe a sua experiência, porque cada leitura é diferente. Cada pessoa vê um Pum Pum diferente. Se você ainda não leu, dá uma chance. Mas prepara, porque depois de ler, você não vai ser o mesmo. Valeu por ouvir até aqui. Eu sou o Fran e a gente se vê no próximo vídeo.